Olá, sejam bem-vindos ao nono Petcast Educação. Eu me chamo Ana Paula e, juntamente com as membras Rarice e Carolina, estaremos mediando a temática sobre História da Educação em Mato Grosso. Hoje estarão conosco as professoras doutoras Marijane Silveira da Silva e Luciana Vicência de Carmo de Assis e Silva. Agradecemos a presença de vocês e passo a palavra agora para as professoras, para que estejam se apresentando. Para darmos início ao nosso diálogo, passo a palavra para a professora Marijane. Boa tarde, alunos, alunas que estão vinculados ao PET da UFMT e a todos que estão nos ouvindo por este por este canal, né, de comunicação. Que projeto lindo este PETcast. Então, eu externo aqui os meus parabéns a todos e a todas que estão envolvidas nesse planejamento, né, desse projeto, na sua organização, na sua execução. Eu quero também agradecer o convite para falar um pouquinho hoje sobre essa temática que eu sou apaixonada, que é a história da educação em Mato Grosso. E para dialogar comigo, eu convidei a professora doutora Luciana Assis e Silva, que eu conheci há alguns anos, por meio da nossa orientadora de mestrado, Lázara Nancy de Barros Amâncio, no Grupo Alfale de Rondonópolis. Mas, na época, nós morávamos em cidades diferentes. Então, depois eu mudei para Cuiabá e o destino nos aproximou novamente. Nós passamos a atuar em outro grupo de pesquisa, o GEM, e, de novo, tivemos em comum a mesma orientadora, a professora doutora Elizabeth Sá, no doutorado. Então, Luciana, é uma enorme satisfação dialogar contigo neste momento, que me fez relembrar de novo como que a vida tem nos aproximado, né, para a realização de tantas ações e tantas memórias que nós já construímos juntas nessa vida. Eu me chamo Marijane Silveira da Silva, tenho estatura de 1,55 m, cor morena, cabelos tingidos de loiro. Nasci na Bahia, mas mudei para Mato Grosso com 6 anos de idade. Cursei graduação em Pedagogia na UFMT de Rondonópolis. Sou mestre em Educação na linha de Linguagens, cuja tese, né, eu defendi em 2008, sob a orientação da Lázara Nancy de Barros. Eu sou doutora em Educação na linha de Culturas, Memórias, Teorias em Educação, cuja tese eu defendi em 2015 aqui na UFMT de Cuiabá, sob a orientação da professora Elizabeth Sá. Então, relembrando a minha história com a educação, com a formação, ela foi majoritariamente realizada nos bancos da UFMT. Hoje eu estou como docente desta universidade pública, né, que muito me orgulha e me sinto muito feliz em voltar para esta casa, agora atuando na formação e tentando retribuir um pouquinho, né, do que essa universidade pública, gratuita, de qualidade, já me proporcionou. Eu estou lotada no DTFE, que é o Departamento de Teorias e Fundamentos da Educação, e sou pesquisadora do Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória, o GEM. E é sobre as pesquisas que esse grupo vem desenvolvendo, né, sobre essa temática, que nós vamos falar um pouquinho hoje com vocês. Como o tema é muito amplo, eu e a Luciana discutimos anteriormente e optamos por fazer um recorte e falar sobre as nossas pesquisas, né, de doutorado que tratam sobre essa temática. Mas antes, eu vou passar a palavra para a doutora Luciana Assis e Silva fazer suas considerações iniciais. Com você, Lu. Olá, alunas do PET, da UFMT, e a todos que estão nos ouvindo, né? É com imensa satisfação que eu estou aqui hoje para conversar com vocês e dialogar com a professora doutora Marijane Silveira da Silva sobre a história da educação em Mato Grosso. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a todos e a todas pela brilhante iniciativa da produção do podcast e agradecer imensamente o convite feito pela Marijane para eu realizar esse diálogo, para a gente conversar um pouco sobre a educação mato-grossense. É sempre um imenso prazer compartilhar experiências e ampliar conhecimento com a Marijane. Então, eu sou a professora Luciana Assis, sou mato-grossense do município de Poconé, sou uma pequena pantaneira, porque sou literalmente pequena, tenho 1,51 m de estatura, né? No que se refere à minha formação, a maior parte dela aconteceu também na escola pública e nos bancos da Universidade Federal do Mato Grosso. Então, eu iniciei a minha trajetória estudantil no município de Poconé, fiz na época, então, primeiro grau
em uma escola de freiras, uma escola confessional, e na época o segundo grau no magistério, uma escola estadual. Posteriormente, eu vim para Cuiabá para estudar, fiz letras na UFMT, no campus Cuiabá. Hoje eu sou professora de língua portuguesa da rede pública do estado de Mato Grosso, da SEDUC Mato Grosso. Fiz o mestrado em 2005 na UFMT, na época em conheci a professora Marijane. Quero registrar aqui que nesse período nós construímos assim uma trajetória belíssima e fizemos uma bela parceria nas veredas da pesquisa e nos tornamos amigas. Em 2014, iniciei o doutorado e finalizei em 2018 pelo programa de pós-graduação do Instituto de Educação da Universidade Federal, sob a orientação da professora doutora Elizabeth Figueiredo de Sá, o doutorado. E hoje faço parte do GEM, Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória da UFMT. Pelo que vocês viram, na minha trajetória acadêmica, eu sou filha das escolas públicas e filha da Universidade Federal, né? Hoje eu vou conversar com vocês um pouco, como a Marijane já disse anteriormente, sobre a minha tese de doutorado intitulada Na Cadência das Águas, no Ritmo da Política, a Escola Pública Rural no município de Poconé, de 1930 a 1945. De antemão, eu já falo, né? Foi fantástico realizar essa pesquisa na cidade, né, no município de origem, né? Como é interessante saber e conhecer um pouco sobre a trajetória acadêmica de vocês. Diante disso, eu gostaria de perguntar qual a importância de se estudar sobre a história da educação de Mato Grosso. Bom, ao estudarmos sobre a história da educação, nós podemos conhecer aspectos que já aconteceram na educação em outras décadas, né? E assim nós podemos também ampliar o nosso entendimento por meio da análise e da reflexão dos fatos. E assim elevar o nosso potencial formativo, né? E especificamente no curso de pedagogia, que tem como característica a formação de professores, estudar sobre a história da educação eu considero que é fundamental, pois possibilita aos discentes uma aproximação com os conhecimentos, as experiências, as práticas, as legislações, as instituições, entre tantos outros temas que foram gerados por um coletivo envolvido com a educação em uma determinada época, em um determinado momento histórico, e que na contemporaneidade, né, que na atualidade contribui para a formação crítica e reflexiva do profissional da educação. Mas, como eu disse na minha fala inicial, essa temática ela é muito ampla, tanto quando falamos de história da educação, que pode se dar tanto no âmbito dos países, né, história da educação da Argentina, do Brasil, história da educação de um país especificamente, ou dos estados, história da educação do Mato Grosso, história da educação de Pernambuco, história da educação da Bahia, ou no aspecto amplo, né, história da educação do mundo, ou de algum período, por exemplo, história da educação brasileira no Império, na República, na colônia, ou quando a gente fala, né, da história da educação em Mato Grosso, que também é muito abrangente, né? Então, os pesquisadores da área, eles fazem o que nós chamamos de delimitação temporal ou espacial, para que possam aprofundar na temática e provocar reflexões, análises mais detalhadas sobre o assunto. Então, por conta disto, eu e a Luciana, nós vamos falar sobre um recorte, né, que nós fizemos nas nossas pesquisas de doutorado, nas quais nós fizemos esse exercício, e do grupo de pesquisa em que nós estamos vinculadas para desenvolver as pesquisas na área de História da Educação, que é o GEM. Eu acho que nós podemos começar pelo GEM, né, Lu? O que você acha? Marijane, precisamos lembrar que muitas outras pessoas já escreveram sobre essa temática antes de nós. Só para citar alguns, pois por conta do tempo nós podemos esquecer de citar algum, né, outros. De antemão, nós já pedimos desculpas. Mas, por exemplo, no tocante à instrução pública primária de Mato Grosso, durante as décadas de 1910 a 1930, vários autores regionais desenvolveram pesquisas sobre diversas abordagens, como Nilo Povas, 1926,
Humberto Marcílio, 1963, Gervásio Leite, 1970, Rubens de Mendonça, 1977, Gilberto Luiz Alves, de 1998, Alaci Maria de Araújo Alves, de 1998, Lázara Nancy de Barros Almâncio, foi a minha orientadora e orientadora da Marijane no mestrado, em 2000, que ela fez a pesquisa dela de doutorado, Elizabeth Figueiredo de Sá, que também foi minha orientadora no doutorado, e da Marijane também, a pesquisa dela de doutorado em 2006, Maria Benício Rodrigues em 2009. As autoras, como Lacy e Elizabeth Sá, por exemplo, elas desenvolveram suas pesquisas no GEM, que é um grupo que se dedica a realizar pesquisas na área da história da educação. Nós chamamos muito pela abreviatura GEM. Então, professora Maria Jane, você poderia falar mais para nós sobre o que é o GEM, quando foi criado e o que fez esse grupo? Bem lembrado, professora Luciana. O GEM, como você disse, é um grupo de pesquisa que se dedica a estudos sobre a história da educação em memória. Ele já existe há 28 anos, né? Ele foi criado em 1993, sob a coordenação dos professores Nicanor Palhares Sá e Elizabeth Madureira Siqueira, que atuaram como docentes na UFMT por muitas décadas. Hoje estão aposentados, mas deixaram, né, uma enorme contribuição para a educação do Estado e do país. O professor Nicanor hoje, ele reside no Rio de Janeiro, a professora Elizabeth Madureira reside aqui em Cuiabá e atua como diretora da Casa Barão de Melgaço, ainda realiza muitos projetos. São dois professores que me inspiram ainda muito, né? Me inspiraram e ainda inspiram. E por quem eu tenho um grande respeito e grande admiração. Então, o GEM é o primeiro grupo de pesquisa criado para tratar da história da educação na região centro-oeste. Desde o ano de 2010, o GEM vem sendo coordenado pelas professoras Elizabeth Figueiredo de Sá e Elizabeth Madureira Siqueira. O GEM ele é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, o PPGE, do Instituto de Educação aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, na linha de pesquisa Cultura, Memórias e Teorias em Educação. Ele é também certificado pelo Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, e ao longo desses 28 anos, ele já agregou e agrega muitos pesquisadores locais, nacionais, internacionais, alunos da graduação e pós-graduação, que desenvolvem pesquisas na área de história da educação em períodos históricos diferenciados, como eu falei, né? Brasil, colônia, império, república, Estado Novo, e com temáticas variadas. Só para ilustrar, as temáticas, vamos citar, por exemplo, de maneira geral, né? Alguns dos projetos que foram desenvolvidos pelo GEM em ordem cronológica de 1993 até 2020. Alguns em parcerias nacionais, internacionais, alguns com recursos por meio de aprovação em agências de fomentos, né? Então, nós temos, por exemplo, o projeto intitulado Projeto Integrado da Educação em Mato Grosso, Memória e História, de 1822 até 1889. Outro projeto se chamou Educação em Mato Grosso, Memória e História, entre 2000 e 2002. O outro, Recuperação da Educação Mato-Grossense na República, 1998-2000. Projeto Integrado História Oral na Educação Mato-Grossense, de 1920 a 1950. Lembranças de Professores e Alunos Mato-Grossenses, 1920 a 1950. História e Memória da Pós-Graduação em Educação. Projeto Integrado de Pesquisa História da Educação e Racismo na Primeira República, 1889 a 1930. História da Educação Indígena e Processo de Ocidentalização. O Ideário Escola Novista em Mato Grosso, Circulação de Ideias e Estratégias na Educação, de 1920 a 1945. Os Intelectuais da Educação em Mato Grosso. Das Escolas de Madeira a Pau a Pique. Acervos históricos da educação e da escola em centros de memória e de documentação civis e militares, história da escola primária no Brasil, investigação em perspectiva comparada em âmbito nacional, com recorte temporal de 1930 a 1961. Outro projeto foi o Estado Novo e a educação em Mato Grosso, no período de 1937 a 1946.
né, um projeto mais recente que nós estivemos envolvidos aqui no GEM. Foi intitulado Ensino Secundário no Brasil em Perspectiva Histórica e Comparada, 1942 a 1961, e a Escola Secundária em Mato Grosso, História, Instituições e Impressos Escolares, 1931 a 1961, ainda está em vigência, né, coordenado pela professora Elizabeth Sá. Outro projeto que também o GEM tem participado em âmbito nacional, ele se intitula Formação e Trabalho de Professoras e Professores Rurais no Brasil, são vários estados envolvidos, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Paraíba e Rondônia, e ele engloba aí as décadas de 40 a 70 do século XX. E o mais recente também é um projeto em âmbito internacional, né, que a professora Elizabeth também coordena. Ele se chama Educação da Infância em Tempos de Ditadura. É uma parceria entre Brasil, Portugal e Espanha. Então, pelos títulos dos projetos, já dá para a gente ter uma noção, né, do recorte temporal que o GEM vem se debruçando, né, para fazer as pesquisas e das mais variadas temáticas, né. Então, ao longo desses 28 anos de existência, o GEM ele foi construindo um banco de dados de fontes documentais, tanto impressas quanto manuscritas, compostas, por exemplo, por leis, decretos, regulamentos, mensagens presidenciais dos interventores e dos governadores que eram enviadas à Assembleia Legislativa, relatórios de prefeitos, intendentes, né, relatórios de inspetores, relatórios de diretores de grupos escolares, estatísticas do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e jornais da época. Então, toda essa documentação, ela refere-se a esse recorte temporal que eu falei, né, que o GEM vem se debruçando, desde a colônia, Império, Primeira e Segunda República e Estado Novo. Então, o GEM, ele socializa essas pesquisas em vários locais, né, tanto nos eventos científicos, quanto em formatos de dissertações, de teses, artigos, livros, né? Ao todo, já foram produzidas e publicadas um total de 87 trabalhos, né? Em formato desses formatos que eu acabei de citar, sendo 78 dissertações de mestrado e 9 teses de doutorado. Atualmente, estão em andamento 3 teses de doutorado e 5 dissertações de mestrado. Então, como não dá para falar sobre todo esse arcabouço que trata da história da educação, nós convidamos vocês para acessarem, né, a fanpage do GEM no endereço https://invertida, né, gem.fmt.br. E agora nós vamos falar mais um pouco sobre as nossas teses que foram desenvolvidas no GEM e que tratam da educação em Mato Grosso. Olá, boa tarde a todos. Então, podemos começar esse roteiro de perguntas com a professora doutora Luciana Assis de Silva. Professora Luciana, a sua formação é letras. Então, poderia dizer o porquê fazer pesquisas no âmbito da história da educação? E qual foi o caminho percorrido como pesquisadora? Ótima pergunta, né? Por quê, né? Sair lá de letras e, de repente, fazer o mestrado lá na educação e voltado mais especificamente no período do meu mestrado, eu trabalhei com os livros didáticos de língua portuguesa. Era uma pesquisa já de cunho histórico. Então, quando a gente vai enveredar na pesquisa, nem tudo que a gente planeja, ela dá certo, né? Então, a gente tem aí que redirecionar algumas coisas, replanejar. Quando eu comecei o contato com as pesquisas, já em 2005, nessa ocasião, a minha proposta de pesquisa era investigar a questão da leitura e escrita naquele período na educação básica, né? Aí eu tive a oportunidade de integrar o grupo de pesquisa Alfabetização e Letramento Escolar, que é o ALFALE, e durante a realização do meu mestrado na Universidade Federal, eu tive a orientação da professora doutora Lázara Nancy. Ela também
já estava envolvida com a pesquisa de cunho histórico, ela investigava as cartilhas escolares, né? Então, todos esses estudos, as discussões acadêmicas que ocorreram, que foram desencadeadas no interior do grupo, acerca das cartilhas escolares, dos livros escolares didáticos, possibilitaram-me entrar em contato com as investigações de cunho histórico. E eu fui me identificando e me apaixonando pela pesquisa. Então, nesse período, minhas atenções foram fortemente se deslocando em direção ao livro didático, com o objetivo de analisar a veiculação e o uso de livros didáticos de língua portuguesa no período de 1970 a 2000, desses livros destinados ao ensino fundamental, naquele período destinado à quinta série, né, em Mato Grosso. Essa dissertação, ela se intitulou Livros Didáticos de Língua Portuguesa, Veiculação e Utilização em Mato Grosso em 1970 a 2000. Então, foi no mestrado que eu adentrei no universo da pesquisa. Eu percorri caminhos que nunca tinha trilhado antes. Eu aprendi a pesquisar, a coletar dados, organizá-los, lê-los para além do que eles aparentemente significavam, né? Na pesquisa, quando a gente vai fazer as análises, a gente vai ler além do que está explícito, mas sobretudo aquilo que está nas entrelinhas, né? Então, o trabalho trouxe a afinidade com a pesquisa histórica, com o trabalho com as memórias, mas esse olhar que eu tenho hoje especial para a pesquisa histórica acerca da educação primária mato-grossense, ela foi despertada mesmo, foi com a minha participação na pesquisa desenvolvida pelo Alfale, em 2009 a 2010, intitulada Memória da Cultura Escolar Mato-Grossense, Ensino Primário, Práticas de Leitura e de Escrita em Grupos Escolares, Escolas Reunidas e Isoladas, num recorte temporal aí de 1910 a 1970, coordenado pela professora doutora Lázara Nancy. Naquele período, foi financiada pela Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Mato Grosso, a FAPEMAT. E nessa pesquisa, eu, como integrante do Alfale, eu entrei em contato, então, com a história das instituições escolares, mais especificamente com a questão da leitura e da escrita no Grupo Escolar Caetano de Albuquerque, fundado em 1912, no município pantaneiro Poconé, que é a minha cidade natal. Então, com essa pesquisa, ela apontava também, além daqueles resultados, né, que a gente apontou para a pesquisa da FAPEMAT, ela apontava outras possibilidades de investigação. Então, aí foi nesse período que eu me candidatei para uma vaga de doutorado na linha de pesquisa Cultura, Memória e Teorias da Educação. Então, o meu percurso, a minha trajetória de pesquisadora, com esse olhar para a história da educação, se deu nesse contexto aí, gente. Entendi. Professora Luciana, como foi desenvolver a sua tese de doutorado nessa área e qual foi o seu objetivo de estudo? Então, vamos lá, gente. Já comentei anteriormente, a gente às vezes entra com um projeto de pesquisa no mestrado, no doutorado, e muita coisa vai acontecendo, leituras que se faz, ou às vezes a falta de dados, né? A gente tem que redirecionar essa pesquisa. No meu caso também, no doutorado, eu entrei com um projeto de pesquisa que era voltado para o Grupo Escolar Caetano de Albuquerque, e aí acabou que a professora Elizabeth estava desenvolvendo um outro projeto, que a Marijane comentou lá em cima, que era a questão do Estado Novo, a educação em Mato Grosso, de 1937 a 1946. Então, as pesquisas no grupo, as leituras, elas estavam bem fortes nesse contexto, e a gente acabou redirecionando esse meu projeto. Nesse redimensionamento, nós resolvemos investigar aí a questão da identidade nacional no livro didático de língua portuguesa, já aproveitando a ideia do meu mestrado, que eu trabalhei com os livros didáticos. Só que, para minha surpresa, quando eu fui para o contato, para as fontes, né, para identificar essas fontes, infelizmente,
a gente percebeu que, com relação ao ensino secundário, a gente tem poucas fontes preservadas. Então, teve novamente uma necessidade de redimensionar esse foco de pesquisa, e aí a gente acabou redimensionando para as escolas primárias, né, mas aí mais especificamente para as escolas rurais, no município de Poconé, no período de 1930 a 1945. Então, além dessas questões, a questão da falta de fontes, né, mas toda a minha história de vida, as aulas de doutorado, as reuniões do grupo de pesquisa, documentação localizada, tudo isso contribuiu para a definição novamente da minha pesquisa, do objeto, da tese, dos objetivos, né? Então, essa minha investigação, ela se inseriu dentro do projeto O Estado Novo e a Educação em Mato Grosso, desenvolvida pelo GEM, que tinha como foco a Era Vargas, de 1930 a 1945. Esse projeto, ele visava ampliar o recorte temporal das investigações do grupo de pesquisa, que se concentravam, como disse a professora Marijane, até então, no período do Império e da Primeira República. Então, e aí, gente, para se realizar uma pesquisa historiográfica, é fascinante o trabalho, mas é um trabalho bem difícil, né, de reconstruir o passado, como Saliente acertou em 2002, né? E no meu caso, mais especificamente, do passado da educação pública poconeana. Então, aí, nesse caminho, é preciso a gente localizar as fontes, reunir, porque não basta você localizar, você tem que selecionar, você precisa organizar e analisar essas fontes. Então, ela não se torna uma tarefa muito fácil, mas ela possibilita a reconstrução de fatos, de vidas, de processos históricos que a gente sabe que não são únicos, eles se diferem, né? E há necessidade da gente estudar exatamente essas singularidades, né? E para todo esse processo, eu tive que percorrer arquivos, coletar fontes documentais impressas, manuscritas, localizadas no próprio banco de dados do GEM, no Arquivo Público de Mato Grosso, no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, no Núcleo de Documentação e Informação Histórico-Regional que a gente tem na UFMT, que é o NEDIR. Mas essas fontes, elas foram encontradas, digamos assim, maior número, no próprio arquivo público. Essa documentação, para vocês terem uma ideia, elas estavam distribuídas entre 84 caixas sobre educação em Mato Grosso e 61 lentas. Então, imagino o que é você reunir todo esse material e depois ir processo de separação, né? Então, essa documentação foi composta de leis, decretos, regulamentos, mensagens presidenciais, relatórios de inspetores, relatórios do grupo escolar de Poconé, porque o que a gente percebeu, as escolas rurais, elas eram dependentes, digamos assim, das informações, o grupo escolar é que prestavam as informações, as estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, e os jornais da época. Então, mas, aparentemente, a gente achava que estava pronto, mas nem sempre, né? Os documentos, eles revelam uma faceta dessa história, né? Então, a gente resolveu, nesse período, ver, mas e aí? Esse aqui é o olhar da instituição, é o olhar do órgão mantenedor. Mas como foi esse cotidiano dessas escolas, da experiência? Então, foi aí que a gente observou a necessidade de descortinar essas coisas que não estavam explícitas nos documentos, né? Então, nesse movimento, a gente sentiu a necessidade de conhecer e compreender a história vivida no cotidiano da Escola Pública Rural de Poconé, de 1930 a 45. De que maneira? Pelas memórias dos atores sociais que tinham feito a trajetória escolar. Então, encontrei aí, o processo era localizar pessoas, sujeitos que tivessem nascido entre os anos de 1920 e no transcorrer da década de 30 e terem frequentado uma escola rural.
Então, assim, por mais que eu fosse poconiana, tivesse contato com as pessoas, não foi tão tranquilo localizar esses sujeitos por causa dessas características peculiares, né? Então, esse sujeito tem idade entre 91 e 80 anos, 81 anos, e eu localizei 10 participantes, que eles detalhavam, gente, com riqueza de detalhes e uma diversidade de acontecimentos que envolvia aquele mundo social daquela temporalidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural do município de Poconé. Fantástico realizar a pesquisa. Apaixonante. Professora Luciana, quais foram, então, os principais resultados revelados na trajetória da sua pesquisa? Essa é uma pergunta gigantesca, né? Então, primeiro que a gente está falando de uma tese, então a gente não tem um tempo suficiente para discutir, aí a professora Marijane também vai ter essa dificuldade de apresentar, digamos assim, esses achados, esses resultados, porque a gente trata de um trabalho volumoso, complexo, né? Então o nosso tempo aqui ela não permite. Mas eu vou apresentar os principais aspectos e já vou deixando para vocês aí, petianos e as petianas, o convite para vocês lerem a tese na integralidade. Ela está disponível no site do PPGE e UFMT. Mas vamos lá, vamos tentar aí apresentar para vocês os principais achados, digamos assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, com o advento da República, surgiu também essa necessidade de modernizar o país, e dentro disso, a escola pública estava dentro dessa proposta de renovação, né? Do novo cidadão. E a escola rural, ela foi vista como uma simbologia do atraso ainda, do império. Então, tinha essa necessidade de romper, reformulá-la, né? Modernizar a educação. Então, nesse período, a educação, no período no início do século XX, a educação rural, em âmbito nacional, ela foi temática de discussões dos administradores políticos do país, dos intelectuais, desde o início do século XX e se intensificou no período de 1930 a 35. Então, o que aconteceu? 2 grupos se formaram na defesa da escola rural brasileira, com posições antagônicas no que se refere aos objetivos, às finalidades dessa escola. Então, de um lado, estavam os ruralistas, que defendiam a melhoria das condições de vida campesina, de maneira que o homem do meio rural não sentisse a necessidade de abandonar a terra. Esse grupo, de maneira geral, então, eles criticavam o modelo de escola que estava inserido na zona rural brasileira. Consideravam ineficiente, pois estava pegada à cultura urbana, funcionando como uma propaganda da vida cidadina, convidando o camponês a abandonar a sua vida no campo. E, de outro lado, estavam escolas que, embora concordassem com a necessária integração da população rural a um projeto nacional de sociedade via escola e, consequentemente, a necessária fixação do homem no campo, eles acreditaram e saíram em defesa de uma escola comum, um currículo comum a todos, que compreendia, assim, que essa escola seria mais democrática, capaz de atingir indistintamente toda a população estudantil brasileira da cidade ou da roça, possibilitando ao cidadão transitar pelos diversos espaços sociais. E essa discussão chegou em Mato Grosso. E aí eles saíram em defesa de uma escola pedagogicamente rural, né, para a permanência do homem no campo. O que a gente percebeu, então, nesse processo? Que Mato Grosso, extremamente extensivo territorialmente, a população, ela fixava mais na zona rural, era característica daquele período. Embora
essa população fosse essencialmente rural, o que a gente percebeu nessa documentação? Que as escolas urbanas, elas foram priorizadas, né? Até mesmo por essa necessidade de romper com o vínculo, com a simbologia do atraso, né? Que estava vinculada ao período imperial. Então, o que a gente percebia? Que tinha, assim, dificuldades do Estado em financiar essas escolas, né? Mas, por outro lado, havia uma necessidade de romper com os laços da educação imperial, representada pela escola isolada rural. Então, a educação pública, ela enfrentava sérios problemas, estava fragilizada pela falta de prédios adequados, materiais escolares e professores formados, era uma visão revelada nos documentos oficiais, mas isso acontecia tanto na zona urbana quanto na zona rural. No entanto, a maior depreciação que a gente percebia no olhar dos documentos oficiais era da escola pública primária rural. Ela estava vinculada ao fracasso, né? Então, há uma desorganização, a sua cultura escolar, em razão até mesmo da sua localização. De maneira geral, o que a gente percebeu no âmbito estadual. A gente traz para a realidade de Poconé, que é um município com aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados, estava localizado a 100 quilômetros da capital mato-grossense. O que a gente percebeu também? Que nesse cenário do Pantanal, localizado no Pantanal mato-grossense, existia um movimento ali diferente, que era um movimento natural do fluxo das águas e que também acabava interferindo tanto na sociedade quanto no próprio funcionamento das escolas. Esse movimento, esse município, que também era essencialmente rural, com características específicas da localização dele no Pantanal Norte do estado, o que acontecia lá? A gente também percebia que a mesma população sendo rural, havia uma forma de privilegiar, digamos assim, a escola urbana em si. Né? Então, nós temos lá, naquele período, nós tivemos a criação de 16 escolas rurais na década de 40, mas elas não foram implantadas rapidamente. Foi lentamente, foi gradualmente, né? Então, isso foi o que a gente percebeu. Uma outra coisa que a gente percebeu é que essas escolas rurais, então, elas foram sempre relegadas a um segundo plano, conforme já a Demartini, em 2012, já discutia isso. Ela era relegada a um segundo plano nas políticas estaduais do Estado. Elas foram sinônimos de representações concorrentes entre os sujeitos envolvidos, entre os governantes, entre os profissionais da educação, na trajetória dessas escolas. O que isso significa? Que se de um lado os governantes diziam que ela era a escola do fracasso, né? Que era inapropriada, que o professor não tinha formação, por outro lado, os sujeitos que estavam envolvidos ali dentro, que faziam a história da escola, eles diziam, não, essa era a escola boa, essa era a escola que o professor me ensinava, que o professor tinha conhecimento. Então, essas escolas, elas também estiveram com essas representações concorrentes, né, que dependia de quem falava, de onde, quem era esse sujeito, né, que é envolvido nessa história. Então, se para os representantes do governo a escola rural ela era nula, de resultados insignificantes, para a parcela significativa dos sujeitos sociais, ex-alunos das escolas rurais poconianas, embora as adversidades inerentes ao viver na zona rural fossem intensas e não respeitadas pela legislação educacional do período, eles desejavam, sim, ir para a escola rural, aprender os saberes lá ensinados. Para esses sujeitos, então,
frequentar uma escola rural inserida nas nas diversas ruralidades pantaneiras, simbolizava resistência e persistência para aprender desde muito cedo, para atender desde muito cedo a demanda da lida pantaneira e dos bancos escolares. E mais ainda, simbolizava a convicção da família da necessidade de escolarizar os seus filhos. Então, eu acho que, de maneira geral, é isso, né? É uma discussão muito ampla que eu convido vocês para fazer a leitura da tese, porque tem muito mais para a gente discutir aí, gente. Certo, muito obrigada, professora Luciana. Agora, com a professora Marijane, como se constituiu sua trajetória de pesquisadora da história da educação? Bom, vamos lá, né? Foi muito bom ouvir a trajetória da Lu, né? Como que ela constituiu esse processo de pesquisa, de historiadora da educação, fortaleceu isso, né, durante o processo de doutoramento. Muito linda a sua história, Lu. E a minha trajetória como pesquisadora, ela iniciou ainda na graduação em pedagogia. Na ocasião, eu fui bolsista de iniciação científica, desenvolvendo um projeto de pesquisa de abordagem historiográfica, que tinha como recorte temporal as décadas de 1910 a 1970, e consistia em localizar fontes, né, como cartilhas, livros didáticos que circularam em Mato Grosso nesse período. Eu fiquei 2 anos desenvolvendo esse projeto, foi uma experiência incrível que despertou meu interesse em continuar inserida na área. Desde então eu não parei mais. Logo após a conclusão da graduação, eu cursei o mestrado em educação aqui em Cuiabá, na linha de pesquisa Educação e Linguagens, como eu falei anteriormente. Nessa pesquisa de mestrado, eu adotei como objeto de estudo uma revista de educação que foi criada e publicada pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso em 1978, e ela circulou até 1986. Então, era uma pesquisa de abordagem historiográfica, mas por conta da linha de pesquisa na qual eu estava inserida, né, o enfoque ele foi direcionado para as questões relativas ao ensino da leitura e da escrita, ou alfabetização, né, como a gente conhece mais atualmente, que essas questões relativas a essa temática que se encontravam, né, presentes no interior da revista. Então, essa revista ela é considerada, né, durante a minha pesquisa, como uma revista de educação e ensino, se insere nas pesquisas que tratam da imprensa pedagógica, porque era produzida por professores para professores, né, por ser produzida dentro da Secretaria de Educação e Cultura do Estado, na época, essa revista ela era enviada também para todas as escolas do Estado, para as DRECs, né, que eram as delegacias de ensino que existiam na época, e as delegacias encaminhavam para as escolas. Inclusive, durante a minha pesquisa na graduação, naquele projeto de iniciação científica que eu comentei, eu encontrei alguns exemplares dessa revista em algumas escolas que eu visitei para coletar dados. Como as escolas não tinham muito espaço para acomodar os objetos antigos, como livros, revistas, o grupo Alfale, ele recebia essas doações, né, de alguns exemplares de objetos escolares, de livros, cartilhas, e eu acabei também levando alguns exemplares, né, que foram doados pelas escolas dessa revista, que passou a compor o acervo do Núcleo de Pesquisa em Educação da UFMT de Rondonópolis, o NUPED, que foi criado pelo grupo de pesquisa Alfale, no qual eu estava vinculada na época. Vale destacar que esse grupo ele era coordenado pelas professoras Cansonila Jancoves Cardoso e Lázara Nancy de Barros Amâncio, que tem um vasto referencial, né, teórico de pesquisas históricas na área da alfabetização aqui em Mato Grosso, né? Então, após a conclusão do mestrado, eu submeti o texto que foi apresentado na ocasião da defesa da dissertação para um edital de publicação da editora aqui da universidade, daí do UFMT. Com a aprovação nesse edital, a dissertação passou por uma revisão para ser publicada em formato de livro, algo que se concretizou em 2006, né? Caso alguém tenha interesse em conhecer mais detalhes sobre essa produção, a gente encontra, né, o livro na EduFMT aqui em Cuiabá. E esse estudo com a revista Educação em Mato Grosso, ele possibilitou compreender
temáticas que foram recorrentemente abordadas na revista, que possivelmente subsidiaram as práticas dos professores da rede pública de ensino do estado de Mato Grosso. E ao analisar os indícios materiais e simbólicos desse impresso pedagógico, confrontando, né, com outras fontes, como entrevistas que eu realizei com várias pessoas que estiveram envolvidas com a sua produção e circulação na época, eu entrevistei o secretário da Educação na época, que criou, né, que articulou a criação da revista dentro da secretaria, que foi o Pedro Piloni. Eu entrevistei algumas professoras, né, no interior do estado. Eu entrevistei uma professora que escreveu para a revista, eu entrevistei algumas diretoras, que foram diretoras da revista na época. Então, todas essas fontes possibilitaram ainda perceber que essa revista, ela se constituía como uma fonte de relevante valor cultural para a história da educação mato-grossense. Então, eu estudei, né, durante esse período, a periodicidade, a circulação, a produção, a difusão da revista, a apropriação dela, né, em alguns espaços foi possível também perceber, e mais detalhadamente, como eu falei, a ênfase esteve em analisar, né, o que a revista tinha, que era publicado na revista, no tocante a artigos, matérias, né, que fizessem reflexão, que trouxesse alguma contribuição para os professores da rede sobre a temática da leitura e da escrita. Então, esse trabalho ele foi, né, sistematizado dessa forma, em formato de dissertação, e depois ela foi socializada em formato de livro, né? Então, foi assim que eu iniciei a minha atividade, né, como pesquisadora ainda na graduação, né, como já inserida nessa área de história da educação, de uma abordagem historiográfica, né. Na época a gente não falava história da educação por conta dessa questão das linhas de pesquisa, né, então a gente estudava um tema específico, e nesse período eu me dediquei então a fazer isso. Certo. Professora Marijane, após a conclusão do mestrado e publicação da pesquisa em livro, você deu continuidade aos estudos do doutorado. Fale como foi esse processo de pesquisa e sobre o que estudou nessa fase. Sua pesquisa de doutorado adotou qual temática de estudo e como se tornou pesquisadora do GEM? Bom, como eu falei acima, desde que iniciei no mundo da pesquisa na graduação, eu não parei mais, né? E sempre que eu relembro a minha trajetória, eu penso que sempre estive inserida nos estudos que tratam da história da educação e que me acompanham até a atualidade, né? Como no mestrado, eu havia pesquisado sobre a imprensa pedagógica, como eu acabei de falar, mas de uma perspectiva histórica da alfabetização, eu me senti motivada a continuar nesta abordagem, só que alternando um pouco a lupa, né, como a gente fala, o olhar, para um outro tipo de fonte. A imprensa é que nós chamamos de periódica, ou seja, aquele meio de comunicação que é produzido com uma previsão de tempo entre uma publicação e outra e que não eram feitas por especialistas. Então, eu adotei como fontes os jornais impressos que eram produzidos e circularam em Mato Grosso, mas, para desenvolver essa pesquisa, eu ingressei no doutorado, né, em educação aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, em 2011, na linha de pesquisa Cultura e Memórias e Teorias em Educação, após a aprovação em várias etapas, né, eu passei a atuar como pesquisadora no grupo de pesquisa História da Educação e Memória, no GEM, sob a orientação da professora doutora Elizabeth Sá. E como a Lu falou, né, quando a gente insere na pesquisa, tem várias etapas, né? Como eu já vinha fazendo uma pesquisa de abordagem historiográfica, como eu citei anteriormente, eu sempre pesquisava esse período, 1910 a 1970, desde a graduação. Então, para o doutorado, eu acabei apresentando esse projeto também para estudar esse período, né, de 1910 a 1970, só que agora com esse olhar para a imprensa periódica. Então, vocês imaginam a audácia, né? Apresentar um projeto, a ambição, né? Com esse recorte temporal tão grande. Então, nesses primeiros momentos, como a Lu falou, nós temos essa prática no grupo de pesquisa, né? De realizar as reuniões no grupo, para discutir o projeto, para fazer as disciplinas, para cursar as disciplinas. Então, a gente tem esse momento, né, de debate, para ir amadurecendo, né, esse olhar para a pesquisa.
Então, o primeiro processo dessa investigação foi adotar o jornal como fonte para a história da educação. E nesse jornal eu gostaria de observar, né, quais eram as representações que emanavam desses impressos sobre a instrução primária mato-grossense. Paralelo às disciplinas que eram obrigatórias, né, que deveriam ser cursadas no PPGE, como eu falei, a gente fazia as reuniões de estudos dentro do GEM, a gente se dedicava às leituras que se constituíram como referencial teórico para dar sustentação à pesquisa. Nós escrevíamos, né, o projeto ele passava por esse processo de reescritas, né, de amadurecimento e tantas outras atividades complementares que fizeram parte do processo de doutoramento. Então, eu fui realizando a parte prática de coletar os dados nos acervos, paralelo a tudo isso, né? Eu percorri, então, alguns arquivos, como o arquivo do NEDIR, que fica na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu acho que né, são poucas as universidades no Brasil que têm um espaço como o NEDIR, né, que é um espaço que guarda fontes, que trabalha com a fonte, que possibilita que essa fonte seja preservada e divulgada para que outros pesquisadores possam ter acesso, né, a esse documento. Então, é um local fantástico, né, para fazer pesquisa que nós temos aqui na universidade. Eu também fui no arquivo da Casa Barão de Melgaço e no Arquivo Público de Mato Grosso. E também trabalhei com o arquivo digital da Biblioteca Nacional, da Hemeroteca, né, digital. Assim como a Luciana falou, enquanto pesquisadora da área de História da Educação, nós temos alguns procedimentos que eles são básicos, né, como definir o objeto, as fontes, a metodologia, o locus da pesquisa, o referencial teórico, essa delimitação temporal, né, que eu comentei, que no início eu entrei com um projeto de 1910 a 1970, depois, nesse amadurecimento, eu acabei restringindo, né, para 1910 e 1930, porque aí compreendi a Primeira República, como eu queria também tratar da instrução primária, para dar essa continuidade, né, nos meus estudos, que eu sempre trabalhei com essa questão, né, voltada para o ensino primário. Então, essas definições, esses recortes, eles foram sendo essenciais, né? Então, a escolha por este recorte temporal, ele se deu porque a gente considerava, né? A gente considera que esse é um rico período brasileiro, né, marcado por iniciativas referentes à instrução pública primária, especificamente em Mato Grosso. Então, o foco central, ele recaiu sobre as duas reformas que foram implementadas aqui em Mato Grosso, da instrução pública primária, né? Uma que foi regulamentada pelo decreto número 265, de 22 de outubro de 1910, e a outra pelo decreto número 759, de 22 de abril de 1927. Então, esses dois recortes, eles eram marcos, né, para o meu início e término da pesquisa. Então, como a gente fala, eu trabalhei de 1910 a 30, são décadas, né? Para observar as fontes, coletar essas fontes que foram jornais, eu fui no arquivo e olhei todos os jornais que foram produzidos nesse período e que circularam aqui em Mato Grosso. Mas eu parei, né, as minhas reflexões em 1927 por conta dessas mudanças, né? Porque são reformas, são legislações que vem mudar, né, alguma coisa na área desse ensino primário, né, dessa instrução pública primária. Então, esse primeiro decreto de 1910, ele vai criar, né, uma modalidade de escola que nós tivemos aqui inserida em Mato Grosso nesse período, né, a partir de 1910, que são os grupos escolares, né. E referente a esse período da Primeira República e sobre a temática da instrução primária, o GEM ele já possuía um acervo documental catalogado de muitas fontes, né, documentais, que era um trabalho que o GEM já vinha fazendo, como eu falei, né, um grupo que já existe aí há 28 anos. Então, ele já tinha, né, vários documentos catalogados, né, algo que foi realizado aí por outros pesquisadores, né, mediante o esforço desses pesquisadores que foram vinculados ao grupo, por meio das dissertações que foram produzidas, né, como as de autoria de Elizabeth Pipe da Rosa, em 2000, a de Edmar Joaquim dos Santos, de 99, a de Rosinete Maria dos Reis, de 2003, a de Elizabeth Figueiredo de Sapobel e Silva, de 2006. Então, elas foram ainda produzidas pelo GEM
elas foram produzidas, né, por pesquisadores vinculados ao GEM, que tratavam desse período, né, da Primeira República, da instrução primária e dentro desse recorte temporal da Primeira República. Nós tivemos ainda outras produções, né, dentro do GEM, em formato de livros que tratam dessa temática, como, por exemplo, Revisitando a História da Escola Primária, os grupos escolares em Mato Grosso na Primeira República, que foi organizado pelos professores Nicanor Palhares Sá e Elizabeth Figueiredo de Sá, que foi publicado em 2011. Mas, com a adoção da imprensa periódica como fonte de pesquisa, ainda era algo inédito para o GEM, né? E algo que estava sendo tomado como objeto e fonte de pesquisa para a história da educação, sendo revisitada e visitada por pesquisadores, pelo fato de, na maioria das vezes, estar diante de avaliações muito próximas dos acontecimentos, permitindo o contato com discursos relativos às experiências humanas, situadas tanto no âmbito macro do sistema como na esfera micro. Então, eu observei durante a pesquisa que o jornal ele possuía especificidades, peculiaridades muito importantes para a pesquisa histórica, com destaque para a periodicidade, o que atribui ao jornal a característica de constituir-se como verdadeiro arquivo do cotidiano, o que possibilita acompanhar a memória do dia a dia e estabelecer a cronologia dos fatos históricos. Também é por meio da imprensa que se divulgam e se consolidam as principais representações sociais. A imprensa periódica, ou seja, os jornais, as revistas, pode contribuir, né, para estudos reflexivos sobre a trajetória da educação, pois através dela são estampados os problemas educacionais, reveladas as múltiplas facetas, né, dos processos educativos, e como afirma Novo, né, em 1997, pode-se ainda compreender as dimensões sociais da educação, ultrapassando uma mera descrição das ideias, das reformas, dos programas e das práticas educativas. Então, são esses pequenos olhares, né, esses pequenos detalhes ocorridos no interior do espaço educacional e registrados nos jornais que permitem compreender como as relações foram sendo constituídas. Então, pesquisar essa imprensa periódica permitiu o quê? Né, que fosse descortinado quais as características singulares do campo educacional, mostrando as relações que eram estabelecidas numa determinada época, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito regional e local. E possibilitar ainda recuperar aspectos que eram poucos considerados ainda pela história da educação brasileira. E, através dessas iniciativas, buscar preencher algumas lacunas que eram deixadas, né, pelas pesquisas macros, ou seja, aquelas pesquisas que trabalhavam, né, de maneira mais global ou que trabalhavam com um olhar voltado mais para os aspectos oficiais, né, trazendo para o cenário. Com essa pesquisa, olhando para os jornais, foi possível trazer, então, para esse cenário histórico, agentes sociais que a gente considerava, né, antes desconhecidos. Enfim, valorizar, né, os saberes, as vivências que a gente consegue captar por meio dessa imprensa, né? Em Mato Grosso, algumas pesquisas, elas se constituem como importantes referências, né, para compreender essa imprensa periódica do Estado. Então, eu tive que fazer esse exercício, né, de localizar esse referencial teórico, como, por exemplo, localizar, ler, né, analisar, comparar, né? Nós temos, por exemplo, um trabalho, Breve Memória sobre a Imprensa em Mato Grosso, de Estevão de Mendonça, de 1975. Outro trabalho foi feito pela Yasmin Jamil Nadaf, em 2002, se chama Rodapé das Miscelâneas, o folhetim nos jornais de Mato Grosso, século XIX e XX, entre tantos outros, né, que foram aí importantes para subsidiar a minha pesquisa. Também tem se tornado crescente, né, nos últimos anos, as produções em história da educação que adotaram os jornais como fonte de estudo, tanto no âmbito nacional quanto local. E aqui eu destaco, né, a obra organizada por Schellbauer e Araújo em 2007, né, porque eles tomaram os impressos periódicos como fonte e objeto de estudo. Destacaram a recorrência de estudos dedicados à imprensa periódica não especializada com a temática educacional.
esses autores, eles chamam a atenção de quê? Né? Para o fato de que os jornais, eles propiciam a realização de investigações que se dedicam à história regional e local, o que certamente contribui para ampliar, né, as nossas perspectivas de análise na área da história da educação. Desse levantamento bibliográfico realizado acerca da produção mato-grossense na área da educação, que adotaram o jornal como fonte, eu vou destacar alguns trabalhos também, né, algumas produções que foram importantes, tá? Nós temos um trabalho que foi feito pela Marise Bueno Souza Soares em 2002. O título era O Ensino Laico entre a Cruz e a Espada, a polêmica sobre o ensino laico veiculado no periódico A Cruz em Mato Grosso, de 1910 a 1924. Outro trabalho foi defendido pela Silvia Vitorino Alves Corrêa, em 1991, que se chama Mulher, Política, Educação e Trabalho, a ótica da imprensa cuiabana, 1890 a 1930. Outro trabalho foi produzido pela Lília Auxiliadora Maciel Cardoso, em 1995, foi uma dissertação, né, que se chamava O Jornal A Cruz, uma abordagem da educação no início do século XX, 1910 a 1920. E o último trabalho que eu quero destacar aqui é uma tese defendida pela Adriana Aparecida Pinto, que é professora da universidade, né, no Mato Grosso do Sul. Foi defendido em 2013 e o título era Nas Páginas da Imprensa, Instrução e Educação nos Jornais em Mato Grosso, de 1880 a 1910. Então, diante disto, olhando, né, para todo esse arcabouço documental, a minha pesquisa de doutorado, ela se diferenciava, né, dessas que eu citei anteriormente, pelo fato de se restringir a analisar os jornais que foram editados e que circulavam em Cuiabá durante o período de 1910 a 1930. Então, olha para vocês verem. Lá em cima eu havia falado, né, que no início do projeto, quando eu apresentei o projeto para a seleção de doutorado, eu havia colocado jornais de 1910 a 1970. Depois eu fui amadurecendo dentro do grupo, cursando as disciplinas, discutindo com os membros, com a orientadora, e aí nós reduzimos essa escala para 1910 a 1930. Além disso, nós tivemos que fazer uma outra redução de escala, né, que a gente fala, para olhar para essa temática de forma mais detalhada, né, para compreender esses detalhes mesmo. O Mato Grosso, nesse período, ele era ele tinha uma dimensão territorial muito grande, né? Então nós tivemos que fazer um outro recorte. Mato Grosso, na época, ele fazia parte, né, geograficamente falando, fazia parte ainda, né, de terras que hoje pertencem aos estados de Rondônia e Mato Grosso do Sul, né? Então, na época, era um estado muito grande. Então, quando eu estive nos arquivos, lendo jornais, eu li os jornais que foram, né, editados em Mato Grosso, em todo o estado de Mato Grosso, durante esse período de 1910 a 1930, tá? Mas aí, depois a gente teve que ir afunilando, né, que é o que a gente chama na pesquisa, né, para ir redefinindo isso. Eu não daria conta de trabalhar, né, de maneira detalhada, com todo esse arcabouço documental. Então, nós tivemos que fazer uma nova redução, né, para a cidade de Cuiabá, então ficou somente os jornais que eram editados e que circulavam em Cuiabá. E, além disso, eu tive que fazer uma outra redução de escala na temática, né? Porque quando eu falei, né, eu vou observar tudo que tem produzido sobre educação nos jornais. Como a gente veio falando aqui antes, eu e a Lu, são temáticas muito amplas, né? Então, eu tive que fazer a gente encontra muitas notícias nos jornais sobre educação de jovens, educação de adultos, né? Então, uma educação do ensino secundário, educação para formar professores, que na época era ensino normal. Então, você tem uma variedade de notícias que circulavam nessa imprensa sobre a educação, tá? Então, eu tive que fazer novamente uma nova seleção, né, desse material, e eu decidi, então, que eu iria enfocar somente naquelas questões que tratavam sobre a infância e a sua escolarização. Então, a gente vai chamar isso, né, de representação, ou seja, qual que era a representação, o que era materializado nessa imprensa sobre a escolarização dessas crianças, né, que viviam e que moravam, né, aqui em Cuiabá, né?
Após adotar o jornal como fonte, mas ela não foi a única, mas era a principal fonte, né, porque eu venho tratando, adotei essa imprensa periódica como fonte, né, era uma fonte principal, mas ela não era a única, porque a gente vai, né, comparar, né, eu vou confrontar com outras fontes, tá? E em face da legislação que vigorava na época, como eu falei, as duas reformas, o trabalho ele foi norteado, não é, por uma questão problematizadora, né? Toda pesquisa, eu acho que hoje eu e a Lu estamos aqui falando um pouquinho disso, né? Das nossas pesquisas, de como que a gente se constituiu como pesquisador e o que é essencial para fazer uma pesquisa. Então, não existe pesquisa sem um problema, né? Então, o problema que eu queria responder na época do doutorado era quais representações de escolarização infantil, ou seja, as representações de ensino primário, né, que foram materializadas e veiculadas pelos jornais da capital mato-grossense nas décadas iniciais do século XX. Então, durante o período, eu sustentei e defendi a tese de que o jornal ele era um produto, né, fabricado por uma elite cultural que procurava moldar ou impor representações sobre a infância, a escola primária, os professores, o ensino, mas também sobre o processo de modernização educacional implantado na época. Então, ele atuava como um educador social. Por que eu falo que ele era um produto de uma elite, né? Porque eu estou tratando de um período específico, 1910 a 1930. Então, nesse período, quando a gente olha para os dados em âmbito nacional e âmbito de Brasil, nós vamos ter uma população majoritariamente, né, analfabeta, né, que não sabia ainda ler e escrever. Então, nós vamos ter aí índices de 75%, 80% da população ainda não sabia ler e escrever, né? Então, a gente vai ter quem que vai escrever, quem que vai produzir, né, e vai fazer com que essas ideias circulem nesses jornais, né? Então, é uma elite intelectual, né? Eu também trabalho com a concepção, né, de Legoff, 2003, para definir esse documento, né, esse objeto, esse produto cultural, né? Então, esse jornal ele vai ser considerado como um documento, como um monumento, porque, né, a gente vê esse documento, ele não é qualquer coisa que fica do passado. Ele é um produto da sociedade que o fabricou, segundo as relações de forças que detinham o poder, né? Então, abre aspas e fecha aspas, que essa é uma citação, né, do Legoff, 2003, na página 535, 536. Então, essa escrita da tese, ela buscou contribuir, né, para uma história do ensino primário de Mato Grosso, assim como a produção da Lu também, né, que vai de encontro com isso, né, Lu, que a sua produção trata sobre o ensino primário rural, né, sobre as escolas rurais, né, então essas escolas eram criadas para atender esse ensino primário em Mato Grosso, né, na década sequente à minha, mas a gente então busca contribuir com essas escritas para essa escrita, né, da história do ensino primário em Mato Grosso, no meu caso, tendo como fio condutor as representações que foram materializadas nos jornais cuiabanos. Então, nesse sentido, pesquisa com os jornais cuiabanos, ela foi possível de ser realizada por meio, né, dos rastros que foram sendo recuperados por intermédio de uma poeira de acontecimentos minúsculos, como diria Revel em 1998, né? Seguindo uma abordagem microhistórica, ainda na concepção de Revel, né? Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória, com abordagem teórica, com base na história cultural, né, que é uma vertente que nós trabalhamos aqui no GEM, tá? Que possibilita investigar diversas maneiras pelas quais os indivíduos percebem e constroem representações acerca dos impressos escritos. Então, esse conceito que eu utilizo, né, de representações, ele está respaldado nas teorias de um teórico que nós também utilizamos, que é dessa mesma abordagem, né, da história cultural, pertence a essa abordagem, que é o Roger Chartier, em uma produção que ele fez, né, que publicou em 1990. Então, ele vai ser um teórico fundamental na análise do meu corpus documental, ou seja, né, na análise dos meus dados, tá? A relevância de se investigar, né, aspectos da escolarização da infância
numa imprensa periódica, não especializada, né, que a gente fala que são jornais comuns de circulação diária, ela, como eu já falei anteriormente, né, se justifica pelo fato de apresentar, no período estudado, de recorrências frequentes à temática. E não é diferente de hoje, né? Hoje é mais difícil da gente encontrar no jornal informações sobre de forma tão vasta sobre as nossas escolas, sobre o ensino, né? Às vezes tem questões mais pontuais, ou às vezes tem um caderno, tem uma seção sobre educação, né? Mas naquela época os jornais se dedicavam muito a trazer, né, temáticas, eram muito recorrentes, né? Estampavam os dados, né? E o jornal ele fazia isso, tinha muita proximidade com o fato que ocorria naquele tempo real, né? Então, são características próprias da imprensa. Durante a coleta de dados, eu localizei nos acervos citados, né, um total de 58 títulos de jornais que eram produzidos em todo o estado. Eu fiz a leitura de todos esses títulos, localizei, separei todas as notícias que tratavam da educação, mas como eu já falei antes, né, eu tive que fazer um recorte, né, somente para aqueles que eram produzidos em Cuiabá. Então, no final, a tese, né, ficou composta por um total de 38 títulos, né, eu analisei em Cuiabá, localizei, né, nos arquivos que foram preservados 38 títulos de jornais, né, e eu trabalhei, então, novamente, selecionei, né, somente aquelas questões que tratavam da instrução primária, né, reduzindo a escala, como eu já disse, para a escolarização da infância. Durante o período pesquisado, foi possível constatar, né, o quê? Né, que foram produzidas e materializadas na imprensa mato-grossense o que a gente chama, né, e é um conceito que a gente usa muito do Roger Chartier, que é representações concorrentes, né, sobre a educação e sobre a instrução. Então, essas representações, elas acirravam os debates entre alguns segmentos da sociedade e produzia o que também o Roger Chartier chama de lutas de representações, né, com vistas à competição, poder e dominação. Esse conjunto de jornais que eu analisei, ele está carregado de discursos que foram germinados, né, no frescor das discussões, e ao serem impressos nos prelos, que eram as tipografias da época, né, possibilitou que os acontecimentos produzidos na sociedade da época ficassem registrados para essa posteridade, né? Na tessitura dessa tese, as fontes jornais foram articuladas com um conjunto variado de outras fontes, como eu falei, e o texto final ele ficou da seguinte forma, né? No primeiro momento, eu busco compreender como que era a cidade de Cuiabá no período de 1910 a 1930, como é que ela estava organizada administrativamente, em que condições que viviam seus habitantes, quais eram os lugares, né, frequentados pela sociedade da época e como que era representado o cotidiano da população que vivia na capital de Mato Grosso. No tocante à instrução primária, que era o meu foco, eu busquei saber, né, quantas escolas havia, como que era seu funcionamento, as modalidades que existiam, porque, como eu falei, né, existia uma legislação que tratava disso. Então, existia, na época, grupo escolar, escolas isoladas, escolas reunidas. Dentro das escolas isoladas, existiam as escolas isoladas urbanas e as escolas isoladas rurais, sendo que o foco da tese da Lu, né, foram as escolas rurais, mais especificamente tomando como estudo de caso o município de Poconé, né? Então, são modalidades escolares, né? Nesse primeiro capítulo ainda, no tocante à instrução primária, eu busco, né, conhecer qual que era a forma de se conceber a escola, o professor, o aluno, a estrutura escolar, a estrutura pedagógica, né, e administrativa, as mudanças que aconteciam na cidade, nos hábitos dos habitantes, que geravam também debates na imprensa, né, e provocava lutas de representações, como eu falei. Num segundo momento, eu trato dos aspectos sociais, da forma como que foi vinculada, né, aos fatores econômicos, políticos, pedagógicos. Nesse momento, a escala que eu analisei, né, tem como ênfase os jornais impressos, então esse segundo capítulo, né, o olhar é direcionado para o formato do jornal, para a periodicidade, para os diretores, para os colaboradores, né, quem que trabalhava com a produção desse objeto cultural, né, quais que eram os debates que eram provocados na sociedade cuiabana
os setores que eram envolvidos. Então, nesse capítulo aqui, eu trabalho com as representações concorrentes, que estavam presentes na sociedade cuiabana e que ganhavam vida, né, materialidade nos impressos jornalísticos. Num terceiro momento, eu procuro analisar pela ótica dos jornais impressos o que essa imprensa cuiabana noticiava sobre as crianças que viviam em Cuiabá. E qual que era a avaliação sobre a infância, né? Então eu procurei saber quais que eram os lugares, os espaços de sociabilidade que eram frequentados pelas crianças durante esse período, as representações de escolarização da infância que foram materializadas pela imprensa. Para analisar isso tudo, né, a escolarização da infância pela ótica dos jornais cuiabanos, eu selecionei alguns artigos, né, que representavam concepções concernente aos atores que estavam envolvidos no processo educativo, como professores, alunos, diretores, inspetores, e o locus privilegiado que era a escola, né? Num quarto momento, eu analiso as representações concorrentes de escolarização da infância que foram veiculadas na imprensa cuiabana, dando visibilidade para os embates que foram provocados pelos representantes do catolicismo, dos republicanos acerca do ensino laico, né, que era uma discussão muito forte na época, desse ensino laico que estava sendo implementado nas escolas públicas brasileiras, né, durante esse regime federativo. Eu busco ainda analisar os princípios que eram defendidos, né, por todos esses segmentos, republicanos, católicos, protestantes, acerca da concepção de escolarização da infância, que foram materializadas na imprensa, né, e que foram criados como importante instrumento de visibilização e de disseminação dos ideais. Eu trato ainda sobre os preceitos higienistas nesse capítulo, né, que tiveram uma forte influência nas concepções dos projetos e nas propostas de educação da época. E quais as ações que foram concretizadas para se alcançar, né, o tão almejado progresso que era difundido na época, né, tanto pelos dirigentes, pelos gestores, né, pelos presidentes dos estados, né, pelos intelectuais. E a escola primária, ela vai ser concebida nesse período enquanto um lugar por excelência de aplicação desses preceitos, né? E assim ela tinha esse papel, né, de contribuir para a formação das crianças enquanto futuros cidadãos da pátria, né? Então, esse foi um pouquinho, né, como a Lu falou, dos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas em História da Educação em Mato Grosso, né? Eu trabalhei com a capital, com uma fonte específica, a Lu trabalhou com o município de Poconé, mas a ideia era essa, né? Esse trabalho meu de doutorado, assim como de mestrado, eu submeti o ano passado a um edital que abriu, porque vocês sabem como que é difícil hoje no Brasil, né? A gente publicar um livro, transformar isso em livro. Então, eu defendi a minha tese em 2015, e depois eu não mexi mais com a tese, né? Ela está em domínio público, né? Na página da UFMT, e eu tinha vontade de publicar em formato de livro, mas, né, ainda não tinha tido condições. Então, o ano passado, saiu um edital aqui daí do UFMT, eu aproveitei novamente a oportunidade, submeti, né, a esse edital, tem vários critérios, e o meu trabalho foi bem classificado, né, ele foi aprovado. Esse ano já foi impresso o boneco, já está na fase de correção, então possivelmente ele já vai, né? Ele já saiu o boneco, já tem o ISSN, está quase saindo do forno. É bem provável que eu faça o lançamento aí no CEMEDU desse ano, então fica aqui o convite, né, para que vocês possam conhecer também o meu trabalho de tese, né, ou aí na página da UFMT, ou mais futuramente, quem gostar, né, de ter esse material impresso em mãos, quem sabe a gente consegue lançar digitalmente no CEMEDU e espalhar aí para que vocês possam ter contato e conhecer um pouquinho das nossas pesquisas. Então era isso, eu acho que eu me alonguei um pouco, né? E como a Lu, eu também sou apaixonada por essa temática, então quando eu começo a falar, eu até perco a noção do tempo. Isso, esse tema ele é muito fantástico, ele é muito interessante, a gente poderia passar horas conversando sobre ele, mas infelizmente, né, o nosso tempo não permite. Mas a gente convida vocês para estarem tecendo as considerações finais. Ok, meninas. Então, vocês viram que eu e a professora Marijane, a gente buscou, sintetizando, né, pessoal, a questão das nossas teses, que
são olhares, né, para a história de Mato Grosso, da história da educação mato-grossense, compõem essa história. Mas quando a gente vai falar de uma tese, quando a gente vai falar de uma dissertação de mestrado, uma pesquisa ela nunca se encerra, né? Ela sempre tem potencial para outros desmembramentos, outros desenvolvimentos, né? Como diz a professora Marijane, pegando a história lá da educação rural, das escolas rurais do município de Poconé. Então, a gente diminuiu a lupa, nós observamos lá no município de Poconé, mas como é que se constituiu essa história no município de Cuiabá ou em outros municípios? Então, ela sempre desencadeia as novas possibilidades. Então, dizer para vocês que trabalhar com a história da educação é fantástico, né, gente? Não tem como a gente não se apaixonar. Então, convidar vocês até para conhecer as pesquisas de cunho histórico, as pesquisas historiográficas, conhecer o próprio grupo, que o grupo está sempre aberto, conhecer dessas pesquisas que vão gerando novas possibilidades. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje. É um olhar só, é uma pontinha, digamos assim, dessa pesquisa mais ampla, né, que puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, que vale a pena dar uma olhada na integralidade dela, tá, pessoal? E é isso, dizer muito, agradecer a Marijane, é sempre fantástico ouvir, estar com a Marijane, agradecer o convite que ela fez a mim, e parabenizar a iniciativa do PET Educação, dos organizadores, fantástica a ideia. No início eu já conversava com a Carolina sobre isso, né, que eu achei fantástica a ideia do PET Educação com essa iniciativa fantástica, tá, gente? Então, muitíssimo obrigada. Qualquer coisa, a gente também está à disposição, a gente está de portas abertas para todo mundo, tá? Obrigada. Eu que agradeço você, professora Luciana Assis, foi uma tarde maravilhosa, eu adorei. E foi um exercício tão bom, porque eu pude perceber, né, nessa correria do dia a dia, eu pude perceber como que a nossa vida foi se entrelaçando, né, desde a graduação, passando pelo mestrado, doutorado, foi se constituindo, né, com tantas experiências voltadas para a área da história da educação. Então, assim, foi um exercício que me fez refletir muito nesse momento sobre essa relação nossa, né, sobre a nossa história, né, como que ela foi se constituindo como profissional, como pesquisador, como profissional da educação e como pesquisadoras da história da educação. Então, assim, eu fiquei maravilhada, né, com esse momento, e eu só tenho a agradecer ao convite da coordenação, né, do PETcast, da UFMT, do PET Educação da UFMT, às alunas, né, que são inseridas nesse projeto. Hoje estão aqui com a gente Ana Paula, Carolina, Harissa, mas tem muitos outros, né, alunos da graduação em pedagogia envolvidos nesse projeto. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite, porque foi um exercício maravilhoso. E deixar aqui o meu convite, reforçar o convite que a Luciana já fez, para todos os ouvintes que estão nos ouvindo, né, nesse canal de comunicação, que se interessem, né, que tenham interesse em conhecer, em aprofundar, em saber um pouco mais sobre a história da educação e sobre a história da educação em Mato Grosso. O GEM, como a Luciana falou, está, né, aberto para vocês. Nós temos aí, depois as meninas podem colocar no link, né, quando disponibilizar os nossos textos, os links de acesso, para que vocês possam, né, colocar na descrição do YouTube os links das teses, né, dos trabalhos e da fanpage do grupo, tá bom? Só agradecer, só gratidão, viu? Uma ótima audição para todos vocês. Bom, agora partindo para os finalmente, né? Eu gostaria de agradecer às professoras Marijane e Luciana por ter aceitado o convite de participar do PETcast. Nós do PET Educação agradecemos a oportunidade e obrigada também a quem está nos ouvindo. E assim encerramos mais um PETcast.